Glória a Deus. Muito boa noite. Você que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Como toda semana temos deixado um vídeo, um pequeno estudo rápido da Palavra de Deus para nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual e bíblico. Tudo que nós temos aprendido, tudo que nós temos estudado através da Palavra são palavras reveladas, são palavras bíblicas, são mensagens bíblicas que Deus tem colocado em nosso coração e nós temos estudado juntos a Bíblia. Então você que acompanha aí os nossos vídeos, toda semana estamos postando um vídeo novo de um pequeno estudo rápido, não muito cansativo, mas um estudo rápido da Palavra do Senhor para juntos aprendemos e compartilharmos um pouquinho de conhecimento bíblico que edifica a nossa vida, que edifica a nossa vida espiritual, que nos transforma perante a Palavra de Deus. Eu gostaria postando aí nos demais dias uma série desse estudo que tem como título uma comparação instrutiva entre a criação do homem e a recriação do homem através da salvação que temos em Cristo Jesus. Então são uma série de estudos, vai ser 6 estudos rápidos sobre uma comparação entre a criação e a recriação do homem na salvação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos que Deus criou os céus e a terra. Porém o homem que Deus criou acabou pecando e perdendo-se da presença de Deus. Mas o Senhor, em seu infinito amor, infinita bondade, enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que por ele nós pudéssemos ser restituídos perante Deus. É o que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. E já já nós começaremos a estudar um pouquinho mais profundo a respeito deste tema, a criação e a recriação. Então você que tem Bíblia, abra junto comigo aí, segundo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. A Bíblia diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, como nós estávamos falando, o homem pecou. O homem que Deus havia criado para ser perfeito acabou sendo induzido. A serpente induziu a mulher induziu o homem, ambos acabaram se distanciando da presença de Deus. O homem pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Então, se estivermos juntos de Cristo, se aceitarmos Ele e viver uma vida em santidade, somos restituídos e podemos novamente estar em comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Então vamos para o estudo de hoje. O primeiro estudo desta série de 6 tópicos que estaremos aprendendo aí no decorrer das semanas, no decorrer dos dias. E o nosso estudo de hoje ele tem como tema trevas. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pega essa palavra. E a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então a Bíblia nos fala que havia trevas. Mas Deus, com uma palavra, Ele veio e disse assim: haja luz. E tudo mudou, ficou claro. Paulo nos fala no livro de Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Vamos abrir este texto da palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 21. Que a Bíblia vai nos falar assim, Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está falando que todo ser humano tem conhecimento da existência e do poder de Deus, por meio da revelação geral.
E isso a Bíblia nos fala no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 19 ao versículo 20, que vai dizer assim: porquanto o que é de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aí o versículo 21 vai dizer assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então Paulo está falando que todo ser humano tem conhecimento de Deus, e todos sabem da existência do Senhor. Basta apenas contemplar a obra da criação. Através da criação, o Senhor ele se revela a nós, porque tudo foi criado por Ele. O universo, o planeta é tão perfeito que não pode ter vindo de uma explosão, como muitos acreditam, do Big Bang. Tudo funciona perfeitamente. Então, tudo é gerado e tudo é regido pelas mãos do nosso Criador, de um Deus poderoso que criou os céus e que criou a terra. Então, não temos desculpa para Deus, porque a criação é a maior pregação da existência do Senhor. Não precisa ninguém falar, basta você olhar, basta você respirar, e você sente o ar e o fôlego de vida que só Deus pode te dar. Então, todos têm conhecimento da existência de Deus. Basta você prestar atenção em tudo. Por mais que a ciência tente dar uma explicação para tudo na obra da criação, nada se compara com a obra do Senhor. A própria ciência fala que vida gera vida. Então, para existir tudo, teve que uma vida superior, ou seja, Deus, essa vida superior, criou todo o universo. Então, a maior pregação nós temos, que é a obra da criação. Nós vemos, nós ouvimos, nós olhamos e nós sentimos Deus através da sua obra criadora. Só que muitos têm fechado o entendimento e não querem acreditar que Deus criou tudo. E eles preferem acreditar numa ciência, em vez de acreditar no Salvador, no nosso Deus, num Deus poderoso que tudo fez para o ser humano. Então Paulo está falando assim que através da obra da criação a maior pregação é pregada. Porém o detalhe é que todos sabem da sua obra, mas Paulo está falando que não o glorificaram como Deus. Em vez de aceitarem, eles preferem desprezar tudo que Deus faz. Ou seja, eles se recusam a aceitar que todas as coisas boas que Deus criara vinha dele. Muitos recusam a acreditar. Perdão, amados, caiu aqui, mas eu não vou parar o vídeo, vou continuar a gravar. Então muitos procuram desprezar o Senhor. Aí sim, tomando-se nulos. Pois a busca do ser humano por significado e sentido resultará em conclusões inúteis. Quando a pessoa rejeita a verdade, as trevas da falsidade espiritual tomam o seu lugar. E quem falou isso para nós foi Jesus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, e o versículo de número 19 e o versículo de número 20. A Bíblia diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a Bíblia diz que a luz ela veio para os homens, só que os homens rejeitaram a luz, preferiam viver nas trevas. Ou seja, o que Deus fala, haja luz, os homens preferiram recusar a luz e viver nas trevas. Os homens deixaram a luz de lado e preferiram viver na escuridão. E quem busca conhecimento em seres humanos, e quem rejeita as suas conclusões, elas são inúteis, porque desprezam o Criador de tudo, que é Deus. Então Paulo ele nos fala isso.
Deus com uma palavra falou que haja luz. O ser humano rejeitou a luz, preferiu viver na escuridão. Deus no princípio viu a terra escura, falou haja luz, houve luz, brilhou, a terra ficou iluminada. Os homens rejeitaram a luz, então as trevas estão dentro do coração do homem. Aí Paulo vai nos falar em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 12. Eu quero que você pegue bem o raciocínio e a linha de pensamento que eu estou trazendo para você, que as trevas cobriam a terra, era sem forma e vazia, e Deus falou haja luz. Só que agora Paulo está falando da luz no coração do ser humano, porque Deus fez haver luz no universo. Os homens rejeitaram a luz do universo e a luz veio, e então o coração do homem aqui, tornou-se em trevas. O ser humano vive em trevas porque rejeitou a luz. Só que agora eu quero que você abra a tua Bíblia, você que estiver com a Bíblia nas mãos, na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 18, que diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Muitas pessoas vivem na escuridão da incredulidade. E os incrédulos estão separados de Deus, espiritualmente, ignorando a verdade sobre Deus. Paulo está falando assim, entenebrecidos, no entendimento, ou seja, com o entendimento escurecido, buscando uma luz na ciência, buscando uma razão para toda a criação que é o ser humano, e o ser humano não consegue explicar a criação. Só Deus pode colocar na mente do homem tudo, só Deus pode revelar a mente do homem. E para que Deus revele, você precisa buscar a Deus, porque as coisas espirituais se discernem através do Espírito. Aí Paulo está falando assim que entenebrecidos no entendimento, ou seja, com a mente escurecida, foram separados da vida de Deus pela ignorância, porque muitos não querem abrir a sua mente porque são ignorantes, têm a mente fechada. Eles preferem recusar que foi Deus que criou o mundo e acreditar em ciências humanas, em entendimento de homens, em busca por conhecimentos de homens, sendo que o homem não pode revelar nada se não estiver conectado com o Criador, na presença de Deus. Então a mente é entenebrecida pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Pela dureza do coração, o homem se afasta de Deus. E se afastando de Deus, ele se coloca debaixo de trevas. Então, nós estamos aqui falando que os incrédulos eles estão separados de Deus espiritualmente. Porque eles ignoram a verdade sobre Deus. Agora abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2. E o versículo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Que a Bíblia vai nos falar assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. O homem natural, ele não consegue entender aquilo que é espiritual, porque ele não está conectado com o Espírito de Deus, com o Espírito do Criador. Ele quer entender as coisas naturalmente, carnalmente, e não consegue aprender, porque para você entender as coisas espirituais, você tem que viver em Espírito. Se você viver em Espírito, você consegue entender as coisas espirituais, mas se você ficar com a tua mente fechada e buscar só o pensamento dos homens e não conectar o teu espírito com Deus, Deus não revelará as coisas espirituais para nós. Nós temos que buscar as coisas do Espírito através do Espírito de Deus. Então nós entendemos que o homem só consegue entender se for espiritual, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. Se você estiver em espírito, você consegue entender as coisas do Espírito. Então, isso tudo resulta em uma única coisa: uma cegueira espiritual entre os homens. Porque eles mesmos se recusam a conhecer mais profundo a Deus. E isso tem deixado o homem como a terra era no princípio, em trevas. Então Deus criou, no princípio Deus viu a terra em trevas. O Senhor Jesus, ele veio para
tirar o coração e a mente do homem das trevas e fazer que em nós brilhasse a luz do Evangelho de Deus. E o Senhor, Ele abre ainda para nós os dias de hoje, para que possamos ter entendimento a respeito dessa luz. Isso tudo se resulta em uma coisa: se você quiser conhecer Deus mais a fundo, tem que buscar o Senhor em espírito. Se você quiser, no fim desse estudo, a luz do Espírito Santo pode brilhar em seu caminho, ele pode alumiar o seu caminho. Jesus, ele pode te tirar das trevas, porque ele é luz que veio para brilhar o caminho do homem, para que o homem venha a entender sobre Deus, conhecer Deus de verdade, e ele veio nos trazer a salvação. Só que para muitos isso é loucura, só que para nós são palavras de vida eterna. Então busque a Deus em espírito e busque o entendimento de Deus em espírito, para que Deus ele possa se revelar para você e mostrar que grande é o projeto que Deus tem para a tua vida. Fica com o Senhor. Encerramos aqui esse estudo, lembrando que o próximo estudo que o Senhor tem para nós, esse foi o estudo quando Deus tirou o homem das trevas e fez brilhar a luz. Nós teremos o próximo estudo, e o próximo estudo é sobre a luz, quando Deus fala, haja luz. Então o Senhor, ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos tirar da escuridão, das trevas, e nos livrar do inferno, e nos dar a vida eterna e a salvação. Então Deus, ele está sempre querendo o melhor para o homem. Só que como nós estudamos hoje, muitos se recusam para essa verdade. Mas a verdade é uma única verdade, que Jesus veio para salvar o homem, e que breve ele voltará para buscar o homem. Se você acreditar no arrebatamento, ele vai acontecer. E se você não acreditar, ele vai acontecer do mesmo jeito. Então abra o teu coração hoje para o Senhor e deixe Jesus entrar e mudar a tua vida. Fica com Deus, te espero no próximo estudo. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.